Olá, meus amigos leitores, Amanda Lovelace, a voz da sereia, volta nesse livro. Para que você não lembre que você está acompanhando, eu ganhei o primeiro livro do meu amigo Felipe, lá de Portugal. Um abração gigantesco para você, meu brother. Livraço. Comprei o 2 para a gente conhecer o que acontece com a rainha, que ela vira bruxa e agora vira sereia. Para você saber o que vai acontecer, tem que ficar até o final desse vídeo. Livro 3. Ela vai dizer aqui que nesse livro vai finalizar a trilogia contando a sua autobiografia em forma de poesia. Bem interessante as poesias que ela está falando. O primeiro livro continua sendo disparado o melhor para mim, porque ela conta a história bem forte, bem contundente. Os demais foi para vender. Primeiro livro ela vai falar que é um pouco da história, dizendo que como ela virou rainha, como ela enfrentou o dragão. Vou deixar no card aqui para você tem que assistir, é bem interessante como ela fala isso. O segundo livro vai falar um pouco da vingança dela ali, como que ela vira uma bruxa má. Mas esse contexto de bruxa é no contexto poético, de fato ela não vai fazer bruxaria, é só porque ela vira alguém vilanesco aqui no conto da biografia dela. E agora no terceiro livro ela vai falar sobre a sereia que saiu do oceano e foi viver a sua própria história. Dividido em 4 partes, lançado em 2019 e saiu pela editora Planeta. Pois é, rapaz, tem negócio de coleção. Você tem a primeira edição e a segunda edição pela editora Leia e a terceira pela Planeta. Como é que fica bonito na biblioteca, né? Minha filha foi perguntando, pô pai, mas é diferente. É diferente, fazer o quê? É assim que faz. Essa é a minha quarta edição de 2014, 4 capítulos, 4 partes, igual eu citei, 205 páginas, o maior de todos eles, tá bom? Aqui ele vai falar, na primeira parte, denominada O Céu, ela vai dizer então que ela conta um caso de violência sexual ali, dizendo que a criança que está andando numa bicicleta amarela não precisava passar por esses prisões, igual a menina passou, e eu achei até que esse caso era fictício, porque o que ela conta no primeiro livro não tem a ver com esse caso da bicicleta, mas logo depois ela conserta. Ela vai falar então que os seus abrigos psicológicos foram os livros. Tá aqui o que a gente traz para você nesse canal. Gostou da minha gravata combinando com o livro? Eu falei com a minha amiga, ela falando, um abraço para você, Deus Lene, que eu converso dos livros, daqui a pouco eu mudo o assunto, depois eu volto e falo assim, caramba, é dislexia violenta. Eu falei, pois é, acontece. Ela fala que encontrou nos livros a seu abrigo psicológico, porque ela não tinha ninguém, ela estava subjugada com problemas, e nos livros ela encontrou a solução justamente porque aqui ela vai falar sobre esse conto de fadas ali da série Ariel, da nossa querida Walt Disney. Então ela vai dizer que ela se imagina sendo aquela sereia, saindo do seu oceano de problemas psicológicos, encontrando no mundo um local de abrigo. Achei bem interessante, porque ela vai dizer, inclusive, que na terceira tentativa de amor foi que ela encontrou o amor verdadeiro, que se ela soubesse, ela não teria vivido os outros dois. Mas aí eu faço uma pergunta filosófica, né? Se ela não tivesse vivido os outros dois, será que ela teria encontrado o amor no terceiro? Será que ela teria reconhecido no terceiro amor? Achei bem interessante. E ela vai fechar essa primeira parte aqui, esse primeiro capítulo dela, fazendo algumas perguntas. Quem que eu, no caso a autora vai se auto-perguntar, e eu vou perguntar para você, porque nós que estamos lendo, nós lemos na primeira pessoa, né? Então quem que eu seria antes de encontrar uma pessoa problemática que causou um trauma na minha vida? Eu seria alguém frágil, porque eu fui fragilizado, e agora eu sou alguém forte, assim como ela cita no primeiro livro, na luta contra o dragão. Bem interessante. Mas depois ela vai fazer uma reflexão que você já sentiu saudades da pessoa que você nunca foi. Que interessante essa reflexão, vai pro short, essas reflexões que a gente faz diariamente, justamente para entender quem que eu poderia ser numa visão futura de algo que não aconteceu. Será que ela seria uma pessoa de paz, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa problemática? Não tem como a gente saber, mas tem como a gente imaginar e questionar, assim como ela vai fazer vários questionamentos desse livro. A segunda parte vai chamar de um naufrágio, onde ela vai falar que tinha um namorado. Esse namorado fazia muitos enganos e muitas mentiras para ela, fazendo com que ela acreditasse naquele sonho bonito dos contos de fadas, dizendo promessas e, bom, palavras de amor. Eu vou falar de homem para vocês assim. É fácil o homem mentir para uma mulher, fazendo sonhos de casamento, de lua de mel e de uma vida próspera e feliz, com muitos filhos, com muitos animais. Mas quando o homem faz isso somente para catar a mulher e depois abandoná-la fora, isso é mesquinho, isso é difícil, isso é duro. Eu não acho que é homem fazer isso. Pode ser másculo, bruto, chulo, mentir para uma mulher para no dia seguinte cuspir e jogar fora. Mas aqui a Amanda mostra o outro lado dessa história. O homem mentiu para ela com muitos sonhos e fantasias que ela acreditou. E o problema da mentira e do engano é exatamente esse. É a quebra de expectativa que a outra pessoa tem ao acreditar no que você está prometendo. Então, ela vai citar Otelo, justamente uma parte da traição aqui do Shakespeare, fazendo uma homenagem ao que aconteceu aqui nesse livro. Não trouxe para vocês, então não vou citar no card, mas é um livro muito bom. Mas a intenção aqui é justamente mostrar para os homens essa outra parte da moeda, que eles não veem ao mentir para as mulheres. É
recomendo não mentir. Seja verdadeiro, por que não? É muito melhor você ser sincero. A verdade cai bem em qualquer lugar. Quer pegar uma mulher? Oh, escolha uma pessoa boa, de boa, um bom cara. Casa, noiva, namore, case. Tenha uma vida próspera. Bom, assim como eu acredito que os casamentos devem ser, né? Hoje o mundo é a pílula vermelha, né? A red pill. Pegue o máximo de mulher que puder. Mas isso a gente sabe que são problemas psicológicos, principalmente com as mães. Esse homem catador aí, pode ter sido aquele problema no relacionamento com a mãe dele. Bom, ela vai dizer que esses traumas que ela tem fazem com que ela não tenha paz na cama, porque ela não vê mais a cama como um lugar de sossego, mas um lugar de problemas, porque foi lá que esse namorado a violentou com promessas que ele não conseguiu cumprir. Então ela vai dizer que estava na praia com a mãe, as ondas iam e vinham, e a mãe falou para ela: deixe as ondas irem e vir. Uma hora ela vem, uma hora ela vai. A onda leva, a onda traz. O que a onda traz, a onda leva. Então deixe a onda ir. Bem poético, né? Achei bem bacana. É interessante essa parte, como a mãe dela fez a diferença na vida dela, e você sabe o que aconteceu com a mãe no livro 1 e com a irmã. Aí, para você saber, você vai ter que ver o vídeo que eu mostrei ali, né? Parte 3, ela vai falar sobre o canto, onde ela vai dizer a sua autoajuda, onde ela se levantou dos problemas que ela tinha, e essa autoajuda ela só pôde encontrar quando ela decidiu pedir ajuda. Muitas vezes você vai pedir ajuda e você não vai conseguir encontrar ajuda nas pessoas ao seu redor, muito menos com profissionais ou especialistas. Eu recomendo primeiro os profissionais e os especialistas. Mas vamos supor que você não encontre ali. Ela encontrou essa autoajuda ao entender que ela precisava de ajuda. Essa é a primeira parte da sua autoidentificação. Quando você entende que você tem um problema, principalmente psicológico, primeiro você vai procurar um profissional. E ao entender, você consegue se ajudar. Por quê? Porque na verdade a gente quer sobreviver. E ela vai dizer que para sobreviver e se autoajudar, primeiro ela teve que encontrar o perdão. Eu trago essas referências de livro porque nesse livro Desmond Tutu vai falar tudo sobre o perdão. É um documento profissional e completo de doutorado. Eu vou deixar no card para vocês, porque eu já falei desse livro. Quando você encontra o perdão, não importa se é para você ou para o outro, ele vai beneficiar primeiro a você. Primeiro quem perde o perdão. Então ela vai dizer que ela encontrou esse perdão, essa autoajuda nos livros e escrevendo. Então todos os dias ela escreveu um pouco da sua história e fica uma reflexão para você. Cada vez que você escreve um problema, quando você descreve o problema que você tem, metade do seu problema já está resolvido. Só que você conseguir colocar em palavras o problema que você está sentindo, o problema que você está passando, seja espiritual, físico, financeiro, psicológico, você consegue colocar em palavras, em letras, então metade está resolvido, porque você consegue entender o problema que está ali. Então a recomendação que a gente sempre faz aqui: coloque, né? Escreva o problema que você está passando, que você vai encontrar. E aí, nessa parte de autocura, que ela vai encontrar o seu terceiro amor, a sua nova realidade. E com uma nova realidade de vida, ela começa a imaginar uma nova realidade para Shakespeare ali no Romeu e Julieta. E se no final não fosse veneno, se fosse vinho, e se no dia seguinte eles acordassem embriagados e com ressaca, mas tivesse um mundo inteiro de problemas para resolver, como seria a vida deles? E ela começa a imaginar outras realidades em Shakespeare e nela mesma, porque agora ela se sente um pouco melhor. Talvez não curada, talvez não completa, mas ela vai dizer que cada dia ela tem um ato de sobrevivência. Gostei dessa frase, vai para a reflexão do short também. Porque atos de sobrevivência é você entender que todos os dias algo que você vai fazer pequeno, a gente falou isso em hábitos atômicos, vai fazer com que você melhore a cada dia. Engraçado que em hábitos atômicos nós criamos hábitos de 20 minutos para que você se torne uma pessoa melhor. E aqui ela vai falar de atos contínuos, diários, que vai fazer você uma pessoa curada daquela dificuldade que você tem. É uma ansiedade, é um problema psicossomático, é uma depressão, é um estresse, é um trauma. Todos os dias uma lembrança de algo bom, uma contemplação do algo belo, uma mudança de caráter e de pensamento faz com que você se torne uma pessoa melhor. E ela vai dizer que vai viver os dias como se fossem os últimos dias da sua vida. Eu trouxe essa reflexão na última noite de C.S. Lewis, justamente porque você não sabe o dia que você vai viver o seu último momento. O último momento com o seu parente, com o seu amigo, com o seu amor, com o seu trauma. E se cada dia ela se torna uma pessoa melhor, dando o seu melhor a cada dia, então a última noite é exatamente o que vai ensinar isso para você. Eu vou deixar no card de reflexão desses artigos científicos teológicos que o senhor Lucílio trouxe aqui para nós. Então ela vai dizer, para concluir o quinto, terceira parte, dizendo que o motivo para recuperar-se é ela mesma. Ela busca nela a motivação de viver porque ela vive. Enquanto ela vive, ela quer motivo para continuar vivendo, porque na vida pode ter momentos de adversidade, mas na vida vai ter momentos de prazer. Sobre adversidades e problemas de dificuldade, eu falei muito no livro 2. Eu citei Sêneca, citei vários outros livros que vai falar dessa parte psicológica, e por isso que eu não trouxe eles aqui. Como é uma trilogia, cada parte dos livros que nós vemos, eu trouxe referências diferentes, então eu vou deixar no card do livro 2 também, para você entender essa parte de melhoras psicológicas que eu citei no outro. No último capítulo ela vai falar sobre a sobrevivente. Ela vai dizer que existe oportunidade de crescimento. Aí eu citei no outro livro, por exemplo, Carol Dweck e vários outros autores, que fica aí para você.
E ela vai dizer que o trauma que ela teve moldou o caráter que ela tem hoje. Então a forma dela ver o mundo, a forma dela agir com as outras pessoas, a forma dela interagir com a sociedade e principalmente consigo mesma foi moldada através da adversidade que ela passou, o que a gente fala aqui em vários livros, tanto de estoicismo quanto de psicologia. Ela vai dizer então que ela se transformou numa rainha disputando suas adversidades com o dragão e vencendo, se transformou numa bruxa buscando essa vingança contra a sociedade, e agora ela entende nessa fuga de realidade e de cenário, saindo do mar das adversidades, encontrando-se como sereia, assim como no canto da Ariel ali, no conto da Ariel, que ela sai do mar e se torna humana. Então ela saiu do momento de trauma para se tornar humana. Então ela vai dizer simplesmente que essa é a conclusão da história dela como sereia. Acho legal essa parte de você simplesmente servir primeiro a você, e esse pensamento eu vou deixar no short para você, porque ela fala que o primeiro prato da mesa a ser servido não é o seu. Primeiro você tem que estar bem consigo mesmo, com o mundo, com a realidade, para que você possa servir o outro. Essa aqui é a nossa teoria da máscara do avião. Há uma emergência. Se você for colocar máscara de emergência, máscara de oxigênio no outro, pode ser que você não tenha tempo de colocar em você e você não oxigeniza. Então é mais prático, é mais rápido, é mais inteligente. Você protege a si mesmo, depois protege o outro, um idoso, uma criança que estiver do seu lado que você puder ajudar. Então, não interessa na sociedade quem você precisa servir. O primeiro lugar tem que ser você. Eu sei que a gente vive uma sociedade egoísta, mas eu estou falando de um equilíbrio. Aqui no caso dela, que foi muito machucada e perdeu o amor próprio, ela precisa primeiro se cuidar, primeiro servir o prato para si mesma, depois ajudar o outro. E aí, no finalzinho aqui, ela fez uma homenagem às Crônicas de Nárnia. Nós trouxemos todos os livros da Crônicas de Nárnia aqui, agora eu estou com a escapadura, tá lindo, chega, tá reluzindo aqui. E eu vou ler para vocês esse poeminha da homenagem das Crônicas de Nárnia, que traz assim uma bem-aventurança na vida dela, que transformou a vida dela para a sereia após sair de todo esse mar de desespero. Página 178. Se você quiser calçar o seu melhor sapato de dança, vá em frente. Se quiser usar o seu vestido amarelo de festa, vá em frente. Se quiser pintar a cara, sonhando em deixar marcas de corações e flecha nos vidros da rua para os passantes beijarem, vá em frente. Se você fizer tudo isso e ainda se salvar por via das dúvidas, salvar o mundo também. Nada te impede de ser ao mesmo tempo gentil e corajosa, razoável e maravilhosa, ou qualquer outra combinação que você queira. Eles dizem que nós não podemos ser isso tudo porque eles têm medo que nós nos tornamos ainda mais perigosos do que nós somos. E nós já somos essa força toda com a qual eles precisam lidar. Abra seu armário e entre nele. Ixi, bonito demais. Essa parte de entrar no armário é ir para o mundo de Nárnia. No caso, ela está falando que ela está entrando no mundo do conto de fadas para viver uma vida de conto de fadas, porque a realidade para ela foi dolorosa demais. Viver a realidade, viver com os pés no chão, é justamente você entender que todos os dias nós temos um leão, nós temos uma adversidade. Tem dia que você está forte, derrote 2, 3 leões. Tem dia que você está fraco, deixe os leões cultivarem no seu jardim. Um dia você vai estar melhor, é um dia melhor para o outro. Amanda Lovelace, 3 livros dela aqui. 1, 2, 3. Ganhei o primeiro, resolvi ler a obra inteira para trazer para vocês o conjunto completo. Muito obrigado por mais essa leitura. Espero você no próximo livro.